Sejam muito bem-vindos nesse nosso projeto Inclusão de Todos, a Responsabilidade de Cada Um. Esse é um projeto da Comissão de Acessibilidade da Unifase, FMP, em parceria com a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Rio de Janeiro. E hoje nós vamos tratar do tema Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, em função da Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que é do dia 21 a 28 de agosto. Agradeço a presença de todos, em especial os dirigentes da Unifase FMP, no nome do Dr. Paulo César Guimarães, e da Comissão de Acessibilidade da OAB, em nome do professor Caio Souza, Dr. Caio Souza. Temos dois convidados muito especiais hoje, né? E o professor Diogo Fagundes Pereira e a doutora Roberta Peluso. Como todo evento, nosso evento está sendo gravado, por favor, mantenham os seus microfones fechados. Se precisar, se tiver alguma interferência, fechar a câmera. E, como todo evento, nós fazemos uma autodescrição, porque a gente pode ter pessoas com deficiência visual, né? Então, eu sou uma mulher branca, cabelos loiros na altura dos ombros, uso óculos, estou com uma blusa azul listrada e um casaco verde. Atrás de mim tem uma persiana de madeira e algumas flores. Sendo assim, acho que nós podemos dar início. Vamos chamar primeiro o professor Diogo Fagundes Pereira, psicólogo, pedagogo, especialista em neuropsicologia, especialista em avaliação psicológica pelo Conselho Federal de Psicologia, mestre em psicologia e doutorando em educação, é professor da casa, no curso de psicologia, tanto no bacharelado como na licenciatura, e membro do Comitê de Ética de Pesquisa. É membro associado da Sociedade Brasileira de Psicologia e membro da Comissão Especial em Avaliação Psicologia do CRP Rio de Janeiro. Professor Diogo. Olá, boa tarde a todos. Todos me escutam bem? Tá tudo certinho? Que bom, tá que tudo bom. Ótimo. Que bom, que bom. Inicialmente, primeiro fazer a autodescrição, acho que isso é muito importante mesmo, né? Sobretudo numa semana como essa, num evento sobre esse, muito importante, né? Eu sou negro, sou nordestino e atrás de mim aqui só tem uma estante com alguns livros, né? Copiar um pouco o que a professora Ana fez, né? Primeiro agradecer pelo convite, né? E parabenizar pelo evento, né? A professora Ana, o doutor Caio, doutora Ana Carolina, né? Eu acho que não é importante esse evento, não. Ele é fundamental, né? Sobretudo no momento que a gente discute tanto, né? Questões em relação a diversidades de maneira geral, a alteridades, né? Eu acho que até o slogan, né, do que foi divulgado nas mídias, eu achei muito, muito interessante, assim, né? Inclusão de todos é responsabilidade de cada um, e é verdade, né? E é muito verdade. Eu acho que é interessante a professora Ana ter feito pelo menos essa descrição da minha formação, só para entender um pouco onde que a minha fala está situada, né? Se a minha formação de base é em psicologia, em pedagogia, então é nesse lugar, obviamente, que eu vou tentar discutir um pouco com vocês sobre a temática proposta para a tarde de hoje, né? Como a Ana muito bem falou, dia 21 a 27 comemora-se, né, a Semana Nacional de Pessoas, né, com Deficiência Intelectual e Múltipla. Eu acho que isso é um desafio muito grande. Nós temos uma lei, né, em seguida, né, vamos ter uma advogada também, talvez, para trazer uma perspectiva legal em relação a isso, né? E eu sempre falo, assim, especialmente nos bastidores acadêmicos, que é uma reflexão interessante para a gente pensar em relação pelo menos a nível Brasil, né? Porque a gente ainda precisa de uma lei para que autorize, né? Ou que promova, ou que venha conscientizar a questão das necessidades específicas, de maneira geral, que os sujeitos têm, né? Eu espero, talvez, com certeza, né, não estarei vivo para ver, mas talvez ver uma sociedade onde eu não preciso de uma obrigatoriedade para entender essas alteridades, né? Mas enquanto isso não chega, é importante
é extremamente importante a lei, de alguma forma, vir assegurar, né, e promover também a questão da inclusão para combater, sobretudo, as questões de preconceito e as questões de discriminação que envolve, né, especialmente, como a temática hoje se trata de deficiência intelectual e múltipla. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu não vou me alongar muito nisso, mas é uma constituição histórica marcada, inclusive, com muitos preconceitos, inclusive preconceitos em relação à própria nomenclatura, né? De retardo, idiotia, né? Vários termos, de alguma forma, já foi direcionado especialmente para as pessoas do que hoje a gente chama de deficiente intelectual, né? Que a gente vai entender um pouco dentro dessa dimensão, desse escopo da deficiência intelectual. Nós temos também do ponto de vista histórico, né? Nós temos um olhar, e quando eu digo olhar médico, eu não estou dizendo do olhar do médico, né? Mas é o olhar, talvez, da medicina de maneira geral, né? Em relação a algumas questões, como também a questão da deficiência intelectual, e que vem mudando também ao longo do tempo, e que eu acho que é importante a gente pensar não no sujeito, né? Daqui a pouco vou dar uma conceituadinha rápida, do sujeito com deficiência intelectual apenas como um sujeito da falta, né? Ou seja, só para vocês terem ideia, obviamente, a maior parte dos ouvintes aqui já tem um certo ou até um profundo conhecimento sobre essas questões. Nós temos uma régua, vamos chamar assim, uma régua de mapeamento de QI, por exemplo, que eu não vou entrar nessa questão, que é uma questão maior e talvez em um outro momento a gente tenha oportunidade. Do ponto de vista de diagnóstico, a gente sabe que um indivíduo que apresenta um QI, que é mapeado por diversas questões dentro da psicologia, nós temos instrumentos, nós temos uma bateria de avaliação psicológica que consegue, de alguma forma, chegar nesse discutido número que representa um QI, né? Que é um coeficiente de intelectualidade, e todo sujeito que apresenta um QI de 70 para baixo, né, um sujeito que começa ali do limítrofe e vai, obviamente, entrar aí nisso que a gente chama de deficiência intelectual. Só para vocês terem ideia, para quem não tem essa visão talvez um pouco mais classificatória, um QI médio está por volta de 90 a 110. Né? Esse é um QI médio, possivelmente, aqui da maioria dos ouvintes, nesse momento, né? Possivelmente. Para cima dessa régua, nós vamos ter, obviamente, o que nós chamaríamos de altas habilidades e superdotação, e para baixo, né, teremos aí a deficiência intelectual e outras comorbidades ou outras questões que podem estar associadas, como, por exemplo, as deficiências múltiplas. Né? Então, quando eu digo para a gente olhar para essa situação de uma forma talvez um pouco mais interessante, que talvez seja, com certeza, a proposta, né, desse projeto da Unifase, FMP, de trazer esses espaços, porque são espaços para a gente refletir, sobretudo, sobre o nosso olhar em relação a isso. Ao invés de a gente continuar olhando como historicamente a gente olhava como um sujeito que falta, né, a gente tem que pensar, de alguma maneira, no nível de funcionalidade desse sujeito. Né? E tem outros atravessamentos que também tem uma relação com o social. Né? É muito curioso a gente pensar sobre isso, porque, ao mesmo tempo, né, que eu posso olhar para um sujeito que falta condição intelectual para lidar com algumas questões do cotidiano, eu posso pensar também o quanto que essa sociedade consegue de alguma maneira, proporcionar condições para que esse sujeito, que é um sujeito de direito, também viva. Né? E eu não acho que a gente precise olhar, até pensando no último evento que a gente teve na psicologia, que tratava um pouco sobre questões ambientais, e eu achei a fala de uma da palestrante muito interessante, a gente precisa olhar para a dimensão municipal. Né? Ficou muito marcado isso para mim. E aí, quando a gente traz... e é válido fazer esse registro, Petrópolis é uma cidade que eu escolhi viver, né? Trabalhar, viver e morar, especificamente.
Eu não nasci em Petrópolis, eu escolhi. Então, eu não estou falando de Petrópolis no sentido pejorativo. Mas é importante a gente pensar quais são as condições de acessibilidade que a cidade dá para os sujeitos, né? Especialmente para um sujeito que, por exemplo, venha a ter deficiências múltiplas. Porque parece que quando a gente começa a pensar, né, quando a Ana falou assim, Diogo, deficiência intelectual e múltipla, aí você começa a desenhar, né? A desenhar escopos de fala na sua cabeça. Engraçado que automaticamente a primeira coisa que vem na cabeça é o sujeito, né? O sujeito único, individual e as suas limitações. Aí, quando você começa a pensar um pouco mais, você começa a pensar, você não tem como pensar no sujeito sozinho, né? Esse sujeito existe dentro de um contexto social, né? Então, para além de pensar nessa dimensão da falta, né? Que pode ser uma questão orgânica, a depender da, se for uma deficiência intelectual ou se for uma deficiência múltipla, né, uma comorbidade com uma outra situação, claro que tem as suas limitações, a gente sabe disso, né? Mas também a gente sabe, e cada vez mais a gente vê isso na literatura, antigamente a gente tinha uma ideia que o sujeito, por exemplo, né, que tem uma associação, né, quem tem a trissomia no cromossomo 21, o síndrome de Down, ele tem uma certa tendência estatística, isso é estatística, isso não é regra, a ter uma deficiência intelectual, né? Isso é muito comum do ponto de vista estatístico, né? Para quem tem a síndrome de Down. Antigamente, né? Bem antigamente, nem tão antigamente não, há uma década e meia atrás, parece que a ideia, o nosso olhar em relação ao síndrome de Down é um sujeito que não consegue entrar na universidade, é um sujeito que não consegue trabalhar e é um sujeito que não consegue ter autonomia para viver sozinho enquanto adulto, né? E cada vez mais a gente está vendo que isso depende muito do meio, né? E aí é nesse lugar, talvez, que eu quero trazer essa reflexão para vocês. É óbvio, né, que um sujeito com, né, deficiência intelectual ou com deficiências múltiplas, ele vai ter limitações, inclusive às vezes limitações que são orgânicas e também, né, dos processos psicológicos básicos. Isso é inegável. Mas também a gente aprende com a literatura e com a história que, a depender da relação desse sujeito com o meio, né, se esse meio for um meio facilitador do ponto de vista de estímulo, esse sujeito pode chegar a lugares que a gente não imaginava, né? E muitas vezes, eu acho que é importante eu trazer essa perspectiva, porque muitas vezes a gente tem um olhar muito normatizador. E esse olhar normatizador, infelizmente, eu falo isso com muita segurança, que eu também sou professor, né? E também sou pedagogo, parece que a gente tem uma ideia que, assim, ó, nós temos um ideal de sujeito na nossa cabeça, né? Um ideal de sujeito, um ideal de aluno, um ideal de aprendente. Qualquer pessoa que foge um pouco dessa média, parece que a gente tem a ideia de trazê-lo para a normalidade, né? Uma das questões que eu discuti no doutorado foi justamente discutir o que é normalidade. Normalidade é uma média estatística dentro de uma cultura? O que é normalidade? Né? O que é o aluno que eu idealizo ser o meu aluno? Né? Ele vai ter tais e tais características e quem foge dessa média? Né? A ideia da educação não é normalizar o anormal, né? É educar esse sujeito, embora ele também tenha as suas dificuldades. Né? Antes de passar para a gente refletir um pouco sobre a questão da inclusão, porque é nesse raciocínio, né, que eu acho que é importante a gente pensar sobre a questão da inclusão. Né? Eu vou falar logo agora para ter um pouco mais de sentido, depois eu volto para a gente tentar dar um contorno, assim, né? Até para não ultrapassar muito o horário, de como que a psicologia, do ponto de vista da avaliação, especialmente psicológica, olha para essas questões, né? Então, seguindo esse meu raciocínio de entender esse sujeito em relação ao meio, né? Porque se a gente for parar para analisar, né? Vamos pensar em um sujeito dentro daquilo que a gente institui como normal, né? Que é muito difícil, né? É um termo muito difícil da gente conceituar. O que é normalidade, né? Sei lá, outro dia eu estava dando uma aula em uma disciplina específica sobre aprendizagem e o aluno trouxe
por um trabalho que eu tinha solicitado, ele trouxe um exemplo de um sujeito que mora aqui em América Central, eu esqueci exatamente onde que é, que eles têm por hábito, ficar 10 minutos mergulhados, sem nenhum tipo de aparelho. 10 minutos caçando peixe. Esse sujeito fora dessa cultura, esse sujeito aqui no Brasil, né, ele teria aquilo que a gente chama de, possivelmente, altas habilidades. O que eu estou querendo dizer com isso? Na verdade, a gente pode, e esse é um cuidado que eu acho que é um cuidado da psicologia, da medicina, e tem que ser um cuidado do social, né? Porque, na verdade, o sujeito, ele tem altas habilidades a depender da norma. Quer dizer, o sujeito que mergulha 10 minutos lá, ele é normal. Aqui, ele tem altas habilidades, né? Então, eu estou dizendo isso até para a gente entender que tipo de sociedade é essa que a gente oferece para o outro, né? Então, o sujeito, ele só entra no mercado com deficiência múltipla ou intelectual porque tem uma força de uma lei que obriga uma quantidade mínima. Quer dizer, se não fosse, a multa, talvez, da organização, etc., não teria. Então, tem uma questão anterior que a gente tem que pensar e que perpassa por essa dimensão da educação, né? Esse sujeito com deficiência intelectual, aquilo rapidamente, né? Seria aquele sujeito que tem um QI. Claro que tem muito mais questões para a gente entrar, né? Mas por conta da exiguidade do nosso tempo, eu não vou, né, ficar conceituando o que é. Eu acho que tem reflexões que são muito mais pertinentes, talvez até com a própria proposição do evento, né? Mas seria, rapidamente, grosseiramente dizendo, aquele sujeito que tem um QI abaixo de 70, né? Por conta de uma síndrome, por conta de uma questão fetal, de desenvolvimento neurobiológico, enfim. Né? As razões são múltiplas, mas é um sujeito que, de alguma forma, apresenta algumas limitações no seu cotidiano. Inclusive limitações que envolvem essa capacidade de decidir, escolher, autonomia e etc. Né? E as múltiplas, como o próprio nome sugere, têm relação com essas comorbidades. Né? Vai ter lá, daqui a pouco especifica um pouco mais. Né? Então, quando a gente pensa nesse sujeito, né, que a biologia trouxe, né, ninguém nasce inteligente. Né? Ninguém nasce inteligente. Ninguém nasce com a memória. A nossa memória que a gente tem aqui agora, ela não nasceu com a gente. Ela foi desenvolvida a partir das experimentações que a gente faz, né? Ou seja, claro, a biologia precisa fazer o seu papel, né? Rudimentar nos processos psicológicos básicos ali, e a partir do momento que a gente experimenta isso com a vida, com o cotidiano, a gente vai desenvolvendo as nossas potencialidades, né? Nessa mesma lógica, esse sujeito com DI, né, ou com deficiência múltipla, se ele for exposto, né, dentro de um cotidiano múltiplo, a gente pode, de alguma maneira, a gente pode, com toda certeza, possibilitar essa potencialidade do sujeito. Né? Diogo, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso, né, até para para contestar, né, uma lógica que eu acho que ela é, no mínimo, violenta, né? E eu falo isso com muita apropriação teórica e clínica, tá? De construir salas especiais, sabe? O sujeito, e eu falo isso, inclusive, baseado em um psicólogo russo que a gente aprende, né? Nas faculdades de educação, de psicologia, chamado Levi Vygotsky, né? Que ele vai nos ensinar. O Vygotsky ele foi um psicólogo russo que trabalhou com deficiências. A teoria do Vygotsky ela perpassa muito por essa lógica das limitações, né? E Vygotsky vai deixar para a gente muito claro, que esse sujeito, independente das suas limitações, se ele tiver no meio que o estimule, né, ele vai desenvolver. Claro que vai ter as suas limitações. Não vamos romantizar. Claro que vai ter, porque as limitações, a depender da etiologia da questão, ela é orgânica. Né? Não vai ter um Harry Potter para fazer uma mágicazinha e a coisa desfazer, não vai. Né? Mas, obviamente, a partir do momento que ele for estimulado com o meio, né, ele pode cada vez mais desenvolver o seu potencial. Nesse sentido, qualquer proposta
qualquer proposta de vamos fazer uma sala fechada para colocar todos os sujeitos que têm limitação A, B ou C, isso é muito violento para o sujeito. Porque se eu tenho deficiência intelectual e eu só convivo na escola com pessoas que também compartilham da minha deficiência, qual o estímulo que eu tenho? Qual o estímulo de eu perceber um sujeito que, sei lá, ele conseguiu fazer tal atividade para eu tentar também segui-lo ou fazer aquela atividade, né? E tem outras questões que perpassam na educação que também são muito violentas, né? São aquelas cartilhas ou vinda do governo, ou, enfim, vinda das editoras, que preparam atividades específicas para aquela limitação. E se limitar mais ainda? A gente não sabe medir, claro, a gente tende a fazer uma traição aqui na minha cabeça, a gente tem alguns instrumentos que a gente avalia potencial de aprendizagem, mas a gente não consegue garantir onde que o sujeito chega. Vai depender muito dessa relação com o meio. Então, na verdade, qualquer tentativa de incluir o sujeito dentro de um curral com sujeitos iguais é violento. É extremamente violento. Eu preciso colocar o sujeito com deficiência intelectual ou com deficiências múltiplas no contexto social comum, né? Comum, para que, inclusive, a potencialidade do coleguinha, né, possa ser minimamente um estímulo para que eu também venha a tentar. Porque o inverso, a gente reforça aquilo que é limítrofe no sujeito, né? Então, eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer, que envolve muito a dimensão social. Que cidade é essa que a gente oferece para essas alteridades, né? Petrópolis oferece, né? Um cadeirante hoje, né? Vamos pensar uma deficiência múltipla, né? Que seria ali uma associação de uma ou mais deficiências, né? Física, visual, mental, auditiva, como que é isso, né? E cada vez mais a professora Ana está aqui, não neste momento representando no PED, sim, né? Representando no PED cada vez mais, né? Não múltiplas, não intelectuais, mas os sujeitos com algum tipo de deficiência têm chegado nas universidades, né? E eu não estou fazendo nenhuma quebra de ética aqui, né? Pelo contrário, isso também não é nada. Nós temos aluno na psicologia que escuta 20%. E o desafio? Como que é esse desafio para o professor, para o social e para tudo? A gente precisa, né? Então, eu acho que essa questão é uma questão social. Para além das questões médicas, obviamente, e psicológicas, é uma questão social. Ou a gente, não é nem ou não tem ou, não é e, ou não é, a gente precisa, na verdade, né, entender toda essa dinâmica, sobretudo pensando que sociedade é essa que a gente oferece especialmente para as pessoas com deficiência intelectual ou com deficiência múltipla. Trazendo um pouco, né? Estou preocupado com o horário, né? Mesmo porque eu tenho um receio de extrapolar o horário da outra colega e, obviamente, vocês que estão aqui ouvindo, né? Trazendo um pouco para a psicologia, o olhar da psicologia do ponto de vista da avaliação, né? Nessas duas situações, tanto da deficiência intelectual como da deficiência múltipla, é mais no sentido do funcionamento, né? Como que esse sujeito funciona? Né? De que maneira que esse sujeito se organiza e funciona? Nós temos, do ponto de vista instrumental na psicologia, né, muito recurso, né, de avaliação, seja ela neuropsicológica, cognitiva, avaliação psicológica mais geral, para a gente entender como é que todos esses processos se organizam. Que processos, Diogo? Atenção, memória, linguagem, pensamento, como que isso funciona, né? Claro que aí cabe uma reflexão que não cabe aqui no momento, né? Mas é uma reflexão que eu faço em sala de aula, porque de alguma forma, né, a gente ainda atua com uma lógica de normalidade, né? Porque quando eu pego o Joãozinho para avaliar se o funcionamento dele é um funcionamento equiparado com a sua idade e escolaridade, eu comparo ele com um grupo, né? Ou seja, eu espero que Joãozinho, com 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade, ele tenha algum tipo de resposta A, B ou C, né? Porque é uma média estatística daquele grupo. Se o sujeito nasceu no sul do país e faz o 4º ano, como é que um sujeito do sul do país do 4º ano funciona?
né? Então, nós temos uma lógica, uma média, que é a estatística. Se esse sujeito ele está aquém ou além disso que a gente instituiu como norma, é que a gente começa, obviamente, a investigar, né, o tipo de funcionalidade desse sujeito. Por quê? Nós podemos, por exemplo, ter um sujeito de um QI limítrofe, mas a estimulação familiar, doméstica e educacional ela é tão grande que ele consegue, obviamente, chegar em lugares que a gente, olhando apenas para o nome deficiência intelectual, não conseguiríamos imaginar, né? Por quê? Porque depende muito do meio. Depende muito. Se esse meio for um meio rico de estímulo, esse sujeito ele pode chegar a lugares que a sua deficiência, pelo seu nome, né, não diria que ele vai chegar. É sem sombra de dúvida, né? Eu fico pensando e me vem muito na cabeça todos os momentos, né, onde você precisa sentar com os pais para você conversar com os pais, né, sobre hipótese diagnóstica ou de você também, obviamente, buscar, claro, né, o encaminhamento, se for preciso, com um neurologista para fazer exame de imagens, para um médico, com certeza, né, até para a gente ter esse diagnóstico mais concreto e mais real. A dificuldade é muito grande, né? E a gente sabe por quê? Porque talvez, né, o pai ou a mãe, quando se engravidam, né, eles têm um ideal de filho. Como é? Como é que alguma coisa deu errado? Como assim? Como que isso aconteceu comigo? Né? E é muito comum, não é regra, mas é muito comum uma certa negação até para que essa criança chegue no psicólogo ou no médico. Né? Aquela coisa assim, não, logo, logo ajusta. Não, é só uma impressão minha. Não, eu estou comparando isso com outro coleguinha, mas de repente eu estou comparando com a pessoa errada. Né? E às vezes, quando chega no psicólogo, né, ou nas outras especialidades, a gente percebe que a gente teve uma perda de tempo ali significativa. Nós temos um período de desenvolvimento, especialmente nos primeiros anos, que a gente chama de fases críticas, né? Que são extremamente, talvez não seja tão rápida para a gente fechar um diagnóstico, mas a gente consegue entender que existem algumas diferenças. E quanto maior e mais rico for esse contexto de estimulação, maior, né, é a possibilidade desse sujeito diminuir o impacto. Né? Então, muitas vezes, é muito difícil para esses pais chegarem ao especialista para começar a fazer os processos de avaliação e a própria devolutiva. Tá? O psicólogo chegar para os pais para começar a dizer, né, as situações, não é uma situação, não é a situação idealizada, né? Ninguém espera exatamente aquilo. Mas também a gente não pode olhar aquilo como um fim, né? A literatura está aí mostrando para a gente o quanto que isso é importante, né? Essa questão desse estímulo, né? O quanto que o sujeito ele pode superar muito a sua própria dificuldade, a sua própria limitação. A gente sabe, a gente aprende com as grandes teorias da aprendizagem que o desenvolvimento, né, ele não é linear, tanto na dimensão afetiva, cognitiva, social e motora. Ela depende muito dessa relação, né? Esse nível de autonomia, né? Esse nível de possível de independência vai ter muito dessa relação. E eu acho que esse olhar ele é primordial para a gente entender a dimensão da inclusão, né? É primordial, né? A gente tem uma lei, né? Talvez a Roberta possa até me corrigir se eu errar aqui no número da lei, né? É uma lei de 2015, né, a 13146, que vai falar um pouco sobre a questão da inclusão de pessoa com deficiência. Né? A gente precisa ter muita humanidade ao pensar, né, sobre essas questões. Né? É extremamente importante a lei, né, porque ela assegura, ela promove condições de igualdade. Né? O sujeito que, por alguma razão, está em uma cadeira de roda, tem alguma limitação para se locomover, ele tem o direito de ir e vir. E esse social, essa sociedade, ela precisa oferecer, e não é como gratificação e nem como um favor,
né? É um direito do outro, né? Então, essas leis, ela vêm, obviamente, né, garantir, né, e assegurar essa inclusão de uma forma humana, de uma forma decente, né, para garantir minimamente a questão da cidadania desse sujeito, né? A gente não pode, né? Eu estou pensando muito do ponto de vista clínico, né? Eu faço uma fala talvez extremamente leve para a gente, muito com a ideia da gente refletir um pouco sobre as dificuldades da deficiência intelectual, sobre as dificuldades das deficiências múltiplas, mas a gente não pode romantizar, né? Nós não temos um mundo ainda tão preparado para receber essas alteridades. A gente não tem, né? E isso que eu falo de Petrópolis, que é uma cidade desenvolvida que está aqui a, sei lá, 60 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Vamos para o Nordeste, vamos para a minha região, né? A Bahia, eu sou baiano, né? Um estado extremamente populoso, né? 417, salvo engano, municípios, que tem cidade, gente, que não tem nem asfalto. E se um sujeito nasce nessa condição, nessa cidade? Ele é desassistido. Ele é desassistido, né? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nessa dimensão do social, entendendo, obviamente, né? Entendendo, obviamente, essas limitações, mas também pensando em potencialidade. Eu acho que a avaliação, seja na medicina, eu não vou falar da medicina porque eu não tenho conhecimento sobre isso, mas na psicologia, nós não podemos analisar o sujeito que falta isso, falta aquilo. Nós temos que analisar um sujeito que também tem potências. Se chega no meu consultório um sujeito que tem uma depressão, né? E eu apenas olho para a depressão, eu esqueço de olhar para as outras questões que esse sujeito também tem. Porque ele também tem depressão, mas também tem história, tem vida, tem afeto, tem conflito, tem muito mais coisa, né? Não dá para a gente estigmatizar o sujeito olhando apenas pelo sujeito da falta. Eu acho que é basicamente, né, até para não extrapolar o tempo, né, basicamente esse lugar que eu queria trazer para vocês que me ouvem nesse momento, para a gente ampliar um pouco essa perspectiva, saindo um pouco dessa lógica apenas diagnóstica, né? Embora seja muito importante, mas a gente precisa pensar nesse sujeito funcional dentro do meio e dentro da cultura que ele vive, né? Quais são os espaços sociais, institucionais, né, e sociais de maneira geral que a gente oferece para esse sujeito, né? Eu ouvi uma vez, eu me lembro, só para eu encerrar, uma vez eu estava, talvez a professora Clévia tem muito mais experiência nesse sentido do que eu, né? Eu me lembro de uma vez, não foi aqui, foi em Salvador, eu estava atravessando uma faixa para ir para um outro lugar, para entrar no shopping, tinha estacionado no lugar e ir para um outro lugar. Aí tinha um cadeirante, né? E ele meio que deu uma dificuldade ali para passar, porque, enfim, né? As nossas pistas não são tão boas assim. Eis que eu fui tentar ajudar. E ele disse que não precisava. E naquele momento eu pensei assim, nossa, que ingrato, né? Por que eu tenho que pensar isso? Né? Porque parece que eu estou sendo um sujeito, o bom samaritano, que eu vou fazer a grande caridade do meu dia. Vou ajudar um cadeirante a atravessar a rua. Não, ele precisa desenvolver também. Claro que o outro extremo é perigoso, né? Não vou olhar, né? Mas ele precisa também desenvolver a sua autonomia e jamais ser olhado como um coitadinho. É engraçado que assim, a sensação que eu tenho, gente, eu não sei se eu me fiz claro na minha fala, a sensação que eu tenho, né, e eu volto a parabenizar, né, a professora Ana Helena, o doutor Caio, né, a doutora Ana Carolina, por esse evento, porque eu acho que a gente precisa mexer na base epistemológica do nosso pensamento. Enquanto a gente for com essa lógica do conserto, né, seja na sala de aula, seja, sei lá, nas mediações jurídicas, que eu não tenho conhecimento para falar sobre isso, seja na psicologia, seja na medicina, enquanto a gente for com o olhar do conserto, a gente promove preconceito e discriminação. Nós precisamos olhar com esse olhar da potência. Ok, o sujeito tem uma dificuldade, mas o que ele tem de potencialidade? Onde que esse sujeito pode chegar? Né? Enquanto a gente for tentar, né, metaforicamente, ajudar
sem ter sido solicitada ajuda, o sujeito a atravessar, a gente pode estar mais marcando a diferença do que promovendo aquilo que a gente chama de igualdade, né? E é por aqui que eu encerro um pouco o meu raciocínio, até para não falar mais do que o tempo destinado à minha fala. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, professor Diogo, excelente colocações, principalmente com relação à singularidade do sujeito, ao seu meio, referencial teórico do Vygotsky, a importância de um diagnóstico precoce. Você aprofundou praticamente todos aqueles aspectos que nós conversamos, e eu tenho certeza que nós temos aqui alunos de pós-graduação, alunos da licenciatura da psicologia, licenciatura da enfermagem, alunos do primeiro período que estão entrando agora, que já estão, assim, fãs do nosso projeto. Aproveito para agradecer a presença da doutora Maria Isabel e muito obrigada, Diogo, foi excelente. Vamos aqui remoer, porque somos, talvez, provavelmente, além de professores, né, futuros aí professores aí da licenciatura que estão muito interessados no assunto. Vou passar a palavra, então, para a doutora Ana Carolina. Boa tarde a todos. Professor Diogo, obrigada. Foi ótimo mesmo, como a professora Ana Helena já colocou. Muito obrigada, aprendi bastante com a sua fala. Agora nós vamos para o segundo momento do nosso evento. Bom, para quem não está acompanhando desde o início, né, os eventos desde o início do projeto, meu nome é Ana Carolina, eu sou membro da Comissão de Acessibilidade da Unifase, FMP, e membro também da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Uma rápida descrição, né, eu sou uma mulher branca, de cabelo comprido, preto, estou de camisa de gola rolê cinza, fone de ouvido e cabelo solto. Bom, nesse segundo momento, como esse projeto, né, a inclusão de todos, a responsabilidade de cada um, ele foi pensado, concebido a partir da união das duas comissões, né? A ideia era sempre trazer para todos que estivessem interessados na temática da inclusão da pessoa com deficiência um pouquinho, né, do tema que estivesse sendo debatido sob o ponto de vista da área da saúde. Então, a gente está sempre aí contando com profissionais da casa e com profissionais, com um pouquinho também sob o ponto de vista da área jurídica. Então, a gente também está sempre contando com alguém da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Hoje, então, a doutora Roberta Peluso, que é a vice-presidente da comissão, ela vai trazer alguns aspectos legais sobre a temática para contribuir e para que todos nós possamos saber um pouquinho também da parte da legislação. Ainda tem muitas dúvidas, às vezes, porque a legislação, às vezes, é antiga, ainda está vigente, usa termos que ninguém mais usa, que já estão em desuso, né? Como, por exemplo, portador de deficiência, mas aí as pessoas vêm na legislação e perguntam, mas está lá, a legislação não está valendo? Está valendo. Então, tem algumas coisas que eu acho que ela vai poder trazer aqui para a gente, mostrar também legislação mais antiga, que tem conceitos que já não são mais os conceitos atuais, para que a gente possa estar entendendo um pouquinho essa parte legal. Vou apresentar a doutora Roberta. Ela é professora, pesquisadora e advogada, formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ, com pesquisa sobre mulheres e cuidados de pessoas com deficiência e pós-graduado de Direito Público pela UCAM. Atualmente é vice-presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro. Doutora Roberta, obrigada pela presença. A palavra está com você. Eu que agradeço, Ana. Vocês me ouvem bem? Sim. Então tá, gente. Boa tarde a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui nessa tarde de sol de hoje para a gente conversar um pouquinho. Depois dessa explanação excelente do professor Diogo, eu queria parabenizá-lo, gostei muito. Acho que a gente, sem combinar, combinou umas coisinhas aqui, assim, estamos bem alinhados, né? Então, no nosso pensamento. Então, gostei bastante. E, bom, só para descrever, né, o ambiente que eu estou e me descrever um pouquinho também. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, eu acho. Olhos castanhos também. Estou usando óculos.
Meu fundo aqui é um armário branco, com os detalhes em marfim, e eu tô com uma blusa azul com uma estampinha de flores. E para a gente começar, eu vou compartilhar com vocês o material que eu trouxe para auxiliar nessa visualização de lei, essas coisas que eu sei, principalmente para quem não é da área do direito, isso às vezes dá um medo, né? Rola um medinho, mas não tem problema. Eu tentei trazer aqui de uma forma para a gente entender também o histórico, muito na linha também do que o professor Diogo já falou para a gente. Então, vamos lá. Deixa eu só testar aqui para ver se está indo direito. Aí vocês vão ver minha tela, mais ou menos. Pronto. Vocês veem minha tela bem? Sim, tá certinho. Então tá, deixa eu só esconder aqui. Então vamos lá. Esse aqui, primeiramente, eu trouxe um slide, né, com o título Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla. Eu vou, assim, brevemente descrever os slides. Todos eles têm esse fundo branco, meio creme, e as letras em marrom. Não sei se tem pessoas com deficiência visual nos assistindo aqui, mas caso vá para o YouTube depois, para a gente poder também trazer essa acessibilidade. Então, para a gente falar um pouco, né, do que é deficiência intelectual, do que é a deficiência múltipla, é importante a gente entender, bastante na linha do que o professor Diego já falou, né, essa mudança de pensamento que vem desde aqueles tempos em que se usavam nomenclaturas muito arcaicas, muito pejorativas, para os tempos atuais. Que a gente, sim, ainda tem um resquício do que a gente chama do modelo biométrico. E o que é esse modelo biométrico? Era aquele modelo mais centrado no saber-poder médico, né? Puramente naquele laudo, aquele laudo descrevia o que estava acontecendo e aquilo bastava. A gente também fala que esse modelo ele tinha uma prática de integração. E o que é isso? Era uma prática de integrar a pessoa com deficiência à sociedade, mas sem proporcionar necessariamente que a sociedade, né, acessibilizasse, fizesse coisas para que essa pessoa pudesse participar em igualdade de condições. E esse modelo biométrico, ele vigorou por muito tempo. E com a influência do que a gente chama de modelo social da deficiência, a deficiência ela passou, né, a ser vista por um outro lado, como uma desvantagem social que vai transferir desse indivíduo para a estrutura da sociedade as causas da deficiência. E o que seria isso? Seria a gente tirar o foco do indivíduo, né, e da patologia dele, passando a considerar como muito importante também as condições sociais e econômicas, enfim, as condições ambientais nas quais a pessoa está inserida. Então, a gente vai considerar, né, para uma avaliação biopsicossocial, que a gente vai falar já já, os contextos e as barreiras. A gente vai proporcionar, ao invés de práticas integrativas, práticas inclusivas, né, que incluam a pessoa com deficiência, que ela venha a ter um ambiente em que é possível para ela ter igualdade de condições, não ter tantas barreiras, enfim. E também eu acho interessante colocar que a questão do modelo social e da avaliação biopsicossocial, ela recusa a descrição de um corpo com impedimentos como anormal. Muito na linha também do que o professor já falou, dessa questão da normalidade, desse padrão de normalidade. Que, na verdade, né, o que é normal? Ninguém sabe o que é normal. Né? E a gente recusar essa visão do corpo com impedimentos como anormal, como patológico. Não, é um corpo com limitações como todos os outros. E, dando continuidade aqui, eu trouxe alguns aspectos bem na linha dessa visão mais moderna do que é uma pessoa com deficiência, né? Não é portador, não é especial, nada disso. A gente se refere às pessoas com deficiência como pessoas com deficiência. Nomenclatura portadora é uma nomenclatura já ultrapassada. O termo especial ele não é um termo utilizado porque ele remete a um lugar que as pessoas com deficiência não querem estar num lugar especial, nem especial, nem coitadinho, né? Lugar, uma pessoa com deficiência. E um paradigma muito importante para a gente entender isso
foi a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa convenção, ela supera antigos decretos, né? Então, a gente tem, por exemplo, o decreto 3298 de 99, que é um decreto que muitas pessoas usam, mas é um decreto muito mais restritivo, em especial na visão do conceito da deficiência. Então, a gente tem a convenção, e um dos motivos pelos quais a gente usa ela é que ela tem esse caráter constitucional. Ela tem, além de ser mais moderna, né, mais abrangente, ela entrou para o nosso ordenamento, e não vou me alongar nisso, mas ela entrou no nosso ordenamento jurídico com um caráter de emenda constitucional. Então, o que está ali é como se fosse que estivesse na nossa Constituição. Tá? Então, a gente tem que olhar para ela quando a gente for pensar o que é uma pessoa com deficiência. Eu trouxe um preâmbulo para a gente tentar entender, né, um pouquinho do que a Convenção fala. O preâmbulo fala mais ou menos assim. Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução, então a deficiência não é um conceito estático, é um conceito em permanente evolução, ela resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais. O artigo 1º, ele vai nessa mesma linha, falando e definindo explicitamente. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. A gente, né, está focando aqui hoje um pouco mais na intelectual, mas a gente tem que entender essa definição global. Os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Nessa mesma linha, também já foi falado pelo professor, a Lei Brasileira da Inclusão, né? Essa lei de 2015 que ele mencionou, é a Lei Brasileira da Inclusão. Ela foi muito importante, ela veio, né, na esteira da convenção, mas para trazer para o nosso Código Civil e também para outros dispositivos, né, no ordenamento jurídico, o que a gente considera pessoa com deficiência e também outras tantas normas. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais nisso, né? Então, na mesma linha, a pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo, aqui ela já traz essa informação. Impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Mesma coisa, igualdade de condições. Então, a gente tem que ter atenção, né, nesse conceito para pensar em impedimentos, barreiras, e o que impede essa pessoa de efetivamente ter uma igualdade de condições. Quando a gente vai avaliar, né, quando a equipe vai avaliar a deficiência, quando for necessária essa avaliação, ela será biopsicossocial. E essa é uma questão expressa na Lei Brasileira da Inclusão. E essa avaliação ela vai ser realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, aí não é só, né, o saber médico, não é só o laudo do médico. A gente vai ter psicólogos, a gente vai ter fonoaudiólogos, enfim, assistentes sociais, outras pessoas que vão considerar, né, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, também na linha do que o professor falou, né, pensar numa deficiência X, né, em um estado do Brasil, às vezes não é a mesma coisa do que pensar em outro lugar, né, colocando de uma maneira até mais fácil para a gente falar, pensar numa pessoa com deficiência X, no Brasil não é a mesma coisa que pensar numa pessoa com essa mesma deficiência na Noruega, né, então a gente tem que entender que fatores socioambientais, psicológicos e pessoais também podem interferir, a pessoa pode ter, né, deficiências múltiplas, como a gente também está trazendo no assunto aqui da nossa discussão. Entender a limitação no desempenho de atividades, se essa pessoa também vai ou não ter apoios, se ela tem, né, apoios na família, como é que funciona, e a restrição de participação. Então, como vocês podem ver, não é uma análise só patológica, né? O que aquela pessoa tem, né? Não, é uma análise que leva em conta vários outros fatores. Inclusive, achei muito interessante também pensar, né, na deficiência, de acordo com, né, um modelo social, é pensar na deficiência fora dessa caixinha de uma pessoa que tem alguma coisa. Na verdade, é pensar como o professor também falou, nas potencialidades, né? Pensar não no déficit, não na falta, né? Mas pensar no que aquela pessoa tem. E quando a gente
pensa nessa avaliação da deficiência como biopsicossocial, a gente pensa numa equipe que possa também ver isso. Bom, continuando aqui, eu não vou comentar esse histórico todo, mas eu trouxe um pouquinho do histórico dessa avaliação biopsicossocial, né? Como a gente está falando aqui para muitas pessoas da área da saúde, eu achei interessante trazer isso. Então, a gente tem, 2015, como já falado, a Lei Brasileira da Inclusão, estabelecendo essa avaliação biopsicossocial interdisciplinar e multiprofissional, né, na esteira da Convenção, né, de outros tantas normas de direitos humanos mais modernas. Né? A gente tem também, em 2016, foi instituído o Comitê Nacional do Cadastro de Inclusão, de uma avaliação unificada da deficiência. Esse assunto aqui já é um pouco mais polêmico, porque esse comitê, ele entrou em funcionamento em 2018, tá? Para iniciar o que a gente chama de um processo de identificação de funcionalidade brasileira da deficiência, modificado, né? Esse Mzinho aqui. Só que esse comitê foi extinto em 2019, esse processo de validação ainda está em andamento. Enfim, ainda estamos, né, com um pouquinho de dificuldade na implantação dessa política pública aqui. Mas o que importa para a gente hoje é pensar, sim, a avaliação ela é interdisciplinar, multiprofissional e biopsicossocial. E como que a legislação antiga, né, além de abordar essas nomenclaturas que a gente falou, que a gente não usa mais, portador e outras, ela trazia uma questão muito difícil, que era a questão das capacidades. E como é que veio hoje? Né? Depois da LBI, a LBI ela alterou o Código Civil e ela veio trazer uma coisa que é de suma importância. A regra é a capacidade plena. Então, como é que isso funciona na prática? A gente vai ter lá no artigo. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Inclusive, então, não afeta que a pessoa se case ou tenha união estável, os seus direitos sexuais e reprodutivos, o direito de decidir sobre o número de filhos, planejamento familiar, não afeta a conservação da fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, uma prática que foi, infelizmente, muito realizada, em alguns lugares até é realizada hoje, que é um absurdo. Exercer o direito à família, convivência familiar e comunitária, exercer o direito de guarda, tutela, curatela, enfim. Exercer seus direitos em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. A gente vai ver já qual foi a mudança que isso trouxe. Mas eu trouxe aqui o artigo 7º, porque eu achei interessante trazer para vocês, da área da saúde especialmente, para a gente pensar que é dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou violação aos direitos da pessoa com deficiência. Então, a gente tem o Disque 100, né, o Disque de Direitos Humanos, MP, enfim, várias outras, defensoria, várias outras instituições, polícia, que podem ouvir, né, e devem, na verdade, ser comunicadas de qualquer tipo de violação aos direitos da pessoa com deficiência. É nosso dever fazer isso. E o que a gente tem, então? A gente tem essa regra de capacidade plena. Todas as pessoas têm capacidade plena dos seus direitos e obrigações. Claro que temos exceções. Nós temos, por exemplo, os casos da tomada de decisão apoiada e da curatela. São institutos jurídicos bem específicos, eu não vou ficar aqui perdendo tanto tempo falando deles, mas é só para entender que são institutos que existem, né? A tomada de decisão apoiada, como o próprio nome diz, dá apoio em certas decisões da pessoa com deficiência. E a curatela seria, por exemplo, para nomear alguém, né, para auxiliar a pessoa, né, que vai estar, né, solicitando aquela ajuda. Né? A tomada de decisão apoiada, né, são pelo menos 2 pessoas, né, que vão dar esse apoio. E a curatela também pode ser uma curatela compartilhada, mas, enfim, não vou entrar tanto nos detalhes disso. Mas é importante que a gente frise, questões excepcionais. Então, assim, a regra é que a pessoa com deficiência, seja ela qual for, física, uma deficiência intelectual, é que ela tenha capacidade plena. Podem existir casos em que essa capacidade plena não seja possível? Sim. Para esses casos, a gente tem a situação excepcional
da tomada de decisão apoiada ou da curatela, né? Sendo que a tomada de decisão é um instituto um pouco mais leve que a curatela, digamos assim, tá? Então, é uma lógica inversa da que anteriormente vigorava, né? Tanto no pensamento social quanto na legislação. Então, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, sempre falo isso para os meus alunos, né? Embora seja um exemplo diferente, né, de um instituto diferente, né, que é a tutela, um instituto diferente da curatela, mas é um exemplo que está aí na mídia, né, que é o caso da cantora, né, da Britney Spears, que está tentando lutar para que a tutela que estabeleceram sobre ela, né, e é um instituto diferente nos Estados Unidos, não vamos comparar isso, mas que a tutela que estabeleceram sobre ela seja retirada, né? E para vocês pensarem a lógica de como era antes, imagina que todo mundo tivesse que passar por esse processo que ela está passando agora, né? Então, as pessoas com deficiência, elas tinham que provar que elas podiam cuidar de si. Então, nasceu com uma deficiência. Não importa, às vezes é uma coisa mínima, né? Às vezes elas já tinha que ir lá, tinha que recorrer ao judiciário para falar, não, eu posso tomar essa decisão. E, né, como vocês podem ver aí na mídia, isso não é uma coisa fácil, né? Não é lá e não é aqui. Então, hoje em dia, a lógica é o contrário. A lógica é a gente poder ter a capacidade plena e, em casos excepcionais, se utilizar de instrumentos, caso necessário, que podem ser temporários também. Agora, falando um pouquinho mais da pessoa com deficiência intelectual e múltipla também. Então, a pessoa com deficiência intelectual, eu trouxe aqui uma definição, ela caracteriza-se por ter um funcionamento intelectual significativamente inferior à média. Também, como o professor falou, né, geralmente inferior ali a 70 QI, acompanhado de limitações significativas no funcionamento adaptativo em pelo menos duas das seguintes áreas. Então, a gente tem, né, esse funcionamento intelectual inferior, mas também é ele em consonância com outras questões, né? Então, uma pessoa que talvez tenha uma dificuldade maior na comunicação, nos autocuidados, vida doméstica, enfim, algumas dessas áreas que estão aqui. Então, para a gente pensar que é uma definição mais específica da deficiência intelectual, mas que ela também não é feita sozinha ali e acabou. É a equipe multidisciplinar que vai olhar, entender o que está acontecendo com aquela pessoa e aí dizer, né, se ela tem uma deficiência intelectual ou não. Muitas vezes, né, ao longo da história, a deficiência intelectual ela foi confundida com transtorno mental, né, ou doença mental. A gente tem usado mais o nome transtorno mental atualmente. E só que são coisas diferentes, né? Então, a gente tem que pensar nessa diferença, né? Então, é muito importante, né? A ONU e outras organizações, a OMS também, tentam muito trabalhar na nomenclatura para a gente não misturar as coisas. O transtorno mental, ele pode ou não estar associado a uma deficiência intelectual, mas não necessariamente. E também, o transtorno mental ele pode estar associado a uma pessoa que não tem nenhuma deficiência física ou intelectual. Então, assim, a gente tem que entender que cada caso vai ser um caso. Obviamente, algumas, né, deficiências tendem a, né, que aquela pessoa tenha algum tipo de transtorno mental, mas não é a regra. A gente também não pode colocar todo mundo no mesmo, né, balde e falar que é todo mundo daquela forma. Então, tem que ser observado de acordo com o caso de cada um ali. Bom, então, para resumir, né, a principal diferença entre a deficiência intelectual e a doença mental é que a gente pensa na deficiência intelectual como essa limitação no desenvolvimento das funções para compreender, interagir com o meio, e na doença mental, em regra, né, isso não é nem um caso 100%, mas em regra essas funções poderiam até existir, mas elas ficam comprometidas pelos fenômenos psíquicos aumentados ou anormais. Então, pensando que, às vezes, essas duas podem se apresentar juntas, mas não sempre, não é uma regra. Então, o tratamento ele tem que levar em conta as situações, né, daquele caso concreto. E aqui eu trouxe, achei também, por isso que eu falei que achei que eu e o professor estamos bem alinhados, porque ele também falou da questão da síndrome de Down, também trouxe aqui o exemplo da síndrome de Down. As pessoas com síndrome de Down, elas podem ter deficiência intelectual. Então, para a gente pensar, a pessoa com deficiência com síndrome de Down, ela pode ter deficiência intelectual. Mas não é apropriado
passar para ela deficiência mental, tá? A não ser que ela tenha um transtorno mental associado, como também eu posso ter, qualquer um que pode ter, tá? Mas, assim, é uma questão para a gente tentar observar essa diferença entre uma coisa e outra. E outro caso que eu trouxe aqui, que eu acho que os casos ajudam a gente a ilustrar, a pensar, né, o que está acontecendo, que é um caso bem famoso para o pessoal do direito. É o caso da Damião Ximenes Lopes versus Brasil, um caso que foi julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um caso que fala mais, né, que aborda, na verdade, a questão da deficiência mental. Mas eu acho que a gente pode, né, transportar ele um pouquinho para falar das deficiências em geral, né? Era uma pessoa com deficiência mental, exposta a condições desumanas, degradantes, aqueles tratamentos que a gente sabe que existiam totalmente arcaicos na nossa visão atual, e que essa pessoa foi submetida a esses tratamentos nessa casa de repouso Guararapes, no Ceará, e acabou morrendo nesse estabelecimento, no qual também outras pessoas sofriam, não só Damião, esse caso, por não ter sido julgado devidamente no Brasil. Ele chegou na Corte Interamericana de Direitos Humanos e foi a primeira condenação, né, na Corte do Brasil. A primeira condenação do Estado brasileiro na Corte foi o caso da Damião Ximenes Lopes. Então, é um caso paradigmático, não só porque foi a primeira, mas para pensar, né, como que na realidade, o tratamento das pessoas com deficiência no Brasil, em especial as pessoas com deficiência intelectual, transtorno mental, enfim. E, inclusive, tem um livro, né, bem conhecido até, se chama Holocausto Brasileiro. Então, né, eu gostaria de deixar essa dica, que é um livro que fala bastante que compara, né, quantas pessoas, né, a quantidade enorme de pessoas que sofreram abusos e tratamentos desumanos em manicômios, enfim. É um livro bem forte e traz esse nome mesmo, Holocausto, né? Não só porque também o Holocausto foi um regime, né, contrário, né, de extermínio de pessoas com deficiência, além de judeus, pessoas negras, LGBTQIA+. Mas também foi um número muito expressivo de pessoas que acabou sofrendo com isso. Então, é muito importante a gente está falando isso hoje. Essa lei, como eu falei, né, a LBI, ela é de 2015, é muito recente, né? Pensar que eu estava na faculdade, não estava na faculdade há tanto tempo assim, mas eu não estudei a LBI na faculdade, né? Porque ela é uma legislação nova. Eu já estudei por uma lógica anterior, então isso tudo é muito recente. A gente tem que começar a se habituar com as novas nomenclaturas, com entender as potencialidades de todo mundo, pessoas com deficiência. Todos nós precisamos de apoio, de cuidados, em todo momento da nossa vida. Em algum momento não precisa mais, ou talvez menos, mas é para entender que essa lógica, né, de patologização, né, de colocar essas pessoas num lugar de um binômio ali normal, anormal, não é interessante, não é boa para a sociedade no geral. Né? E também, diante de tantas declarações que a gente vem percebendo também, né, contra a educação inclusiva, que, né, eu queria reforçar também, o professor já falou, é bem absurdo, né, o quanto que pessoas com e sem deficiência crescem nessa interação. Então, para a gente, né, se munir de armas do que a gente precisa, né, pensar em legislação e políticas públicas, porque elas existem para nos dar suporte. E eu queria só, já caminhando para o fim, tem aqui meus contatos, meu e-mail, meu Instagram também, se quiserem, não sei, postando coisas sobre esse assunto também lá. Mas antes eu queria deixar assim, um recado, né, que a gente está agora com as Paralimpíadas, né, e hoje mesmo acho que o primeiro medalhista de ouro, enfim, um dos medalhistas de ouro, que foram várias medalhas que o Brasil ganhou, ele é uma pessoa com deficiência intelectual. Se eu não me engano, ele até falou, né, acho que ele é 70, talvez, algo assim. Também tem, acho que outros transtornos associados. Enfim, é uma pessoa com deficiência que está participando de um evento super importante, então, ganhando medalha, né, valorizando, então, aí o esporte, a educação.
Então, se a gente puder também dar uma força para os atletas paralímpicos assistindo aos eventos, é sempre bacana e importante. E eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Espero não ter tomado tanto tempo assim, eu estou um pouco sem noção por conta da apresentação. Vou até parar de compartilhar um pouco aqui, sem noção, mas, enfim, queria agradecer, né, pela oportunidade mais uma vez. Quem tiver dúvidas, qualquer coisa, a gente está aqui à disposição para esclarecer. Nossa, muito obrigada, doutora Roberta, foi excelente. Lembrar também das Paralimpíadas foi fantástico. E o que é falar de normal nos dias de hoje, né, gente? Estamos aqui vivendo uma pandemia, o que é normal, o que é anormal? É muito complicado, né? E é por isso que a gente tem esses encontros mensais, para a gente falar das normalidades, das pessoas inteiras, né? Naquilo que fazem. Eu passo a palavra para a Ana Carolina, abro também para todos, para que possam fazer reflexões e que a gente possa fazer algumas perguntas, tanto para o professor Diogo como para a professora Roberta. Abro aqui para perguntas. Professora Ana Carolina. Queria agradecer a Roberta também, foi ótimo. Eu acho que essa questão da capacidade civil plena, isso daí é talvez para quem não seja do direito, seja uma questão bem interessante mesmo da gente estar falando, né? Que eles têm esse direito, a regra é essa, a exceção são outras, né? Mas a regra é a capacidade civil plena. Então, queria agradecer muito, também aprendi muito com você. E também queria ver aqui se o Dr. Caio Souza, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, se ele poderia fazer algum comentário. Ele não sabia se ia conseguir ficar. Ah, tá ali. Achei. Bom, posso fazer sim, não tem problema nenhum com relação a isso. Deixa eu só me descrever primeiro. Eu sou um homem branco, cabelo preto liso, uso barba, tenho bigode, nariz protuberante, um óculos de grau redondinho prata, uma camisa verde, eu estou usando fone. Atrás de mim, do meu lado direito, uma estante de livros com cartaz Vacina Já, e do meu lado esquerdo, uma parede branca. Carol, o professor Paulo está com a mão levantada, eu acho que ele quer fazer alguma pergunta, algum questionamento. Mas, seguindo nos meus comentários, professor Paulo, seu microfone está desligado, a gente não conseguiu ouvir o que você falou. Eu acho que a gente poderia ouvir você, doutor Caio, e aí passar a palavra ao professor Paulo. Perfeito. Eu queria parabenizar o professor Diogo. O professor Diogo eu tive a oportunidade de conhecer quando eu fui a Petrópolis, ainda presencialmente na fase FMP, antes de ser Unifase, né? Na época estava em processo ainda. Uma pessoa brilhante, uma pessoa na qual eu tenho um apreço muito grande. Falei isso para ele na época, a gente trocou contatos depois. Tem um conhecimento ímpar, trouxe várias temáticas para a nossa discussão e para a nossa reflexão. É muito importante, né? E a Roberta, que dispensa comentários, eu sou suspeito de falar, né? A Roberta, que está na comissão há tanto tempo, acho que ela tem 6 anos de comissão, ela tem um pouco menos de tempo do que eu. Atualmente a vice-presidente, aliás, a gestão da comissão está toda aqui, né? A Roberta, que é a vice-presidente, a Ana Carolina, que é a secretária-geral, e eu que estou na presidência até dezembro desse ano da comissão. É muito bom ver esse debate, é muito bom, e parabenizo na figura do professor Paulo, da Ana Helena e da Maria Isabel, toda a instituição, a Unifase, por esses debates que a gente vem fazendo uma vez por mês. A reflexão que a gente faz sobre as temáticas da pessoa com deficiência, sobre as temáticas de determinados grupos sociais específicos, como a gente está fazendo hoje, da deficiência intelectual e da deficiência múltipla, é muito importante para que a gente possa fazer essa troca entre profissionais da área, alunos, e
todos nós enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto uma questão de cidadania. Então, é muito importante, como o professor Diogo falou no início da fala dele, e a Roberta também, não é importante, é fundamental que a gente tenha esses eventos, e é por isso que esses eventos têm dado tão certo. A gente tem tido um público muito frequente, um público muito assíduo nesses eventos, né? Além de outras pessoas da casa, como a professora Clévia, por exemplo, que está sempre com a gente, também uma querida, mas é muito bom. Eu só posso parabenizar o professor Diogo, a professora Roberta, pelas apresentações e pelas reflexões que vocês trouxeram para a gente nessa tarde de quarta-feira. Parabéns a todos, parabéns à Unifase, parabéns aos palestrantes, e contem sempre conosco, contem sempre com a comissão. A gente está sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, doutor Caio. Professor Paulo César. Bem, agora está aberto o microfone. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Ana Carolina e a Ana Helena pela organização deste maravilhoso evento, aos palestrantes Diogo Fagundes e Roberta Piluso, foram palestras maravilhosas. Eu vou dar apenas um exemplo do que eu vivenciei como pediatra. Eu sou pediatra, infectologista pediátrico e infectologista geral. Mas eu sempre gostei de psiquiatria. Então, tive alguns casos ligados à psiquiatria, etc. Agora, a minha vocação maior era pediatria. Se houver tempo, eu vou até abordar um caso ligado à psiquiatria. Mas eu acho que eu vou ficar mais no campo pediátrico. Tudo bem, eu me formei na Faculdade de Medicina de Petrópolis, depois fui fazer residência na UFRJ. E trabalhei com um grande professor, infelizmente ele faleceu no ano passado, o professor Roberto Aires. E como o professor Roberto Aires viajava, eu ficava com a clientela dele, que não era pequena. Muito bem. Ele tinha uma clientela basicamente na zona sul do Rio de Janeiro. E eu fui chamado. Quando ele saía, eu não atendia no meu consultório, eu atendia ou no consultório dele ou então na casa do paciente. E eu fui atender um determinado paciente. Esse paciente tinha a trissomia 21, visivelmente, etc., mas era uma criança extremamente ativa, extremamente ativa. Ela ficou subindo, entendeu, nas poltronas o tempo inteiro, apontava as coisas. Ela tinha uma participação simplesmente fantástica, o que é extremamente importante. Mas aquela criança estava afastada de todo mundo. Ela morava num edifício realmente muito grande, tinha uma piscina, morava em frente à praia, a praia do Leblon, no Rio de Janeiro, Leblon, e ela nunca tinha, essa criança tinha 3 anos, nunca tinha ido à praia, nunca tinha ido à praia, nunca tinha ido à piscina do prédio, nunca tinha brincado com outras crianças. Quando a avó me contou aquilo tudo, eu falei, mas vovó, por que você está fazendo? Porque ele tem uma doencinha. Eu até pensei que fosse uma outra doença, entendeu? Porque ele estava com processo gastroentérico, etc., quando eu fui vê-lo. Mas não, era a trissomia 21. Os pais participavam um pouco, porque eles tinham uma empresa em Paris, uma coisa bem sofisticada, né? Uma empresa em Paris, e vinham um pouco assim ao Brasil. Então, não participavam muito do dia a dia da criança. Então, o grande problema que existe também na trissomia 21 é o estigma, né? É estigmatizada aquela criança. Então, é assim, é doentinho, tem um problema, e a criança pode ser aproveitada. Inegavelmente, ela pode brincar com outras crianças e pode usar o seu intelecto, mesmo se houver alguns problemas, etc., no dia a dia. Então, esse problema, entendeu, que eu acho que a gente precisa combater para não ficar aquela criança assim, totalmente a par da situação. Olha, eu participei, só me estender um pouquinho mais, de um trabalho, né, isso feito pelo Fundão, em uma comunidade do Rio de Janeiro, perto do Fundão. Tá?
E muito bem, e nós tínhamos que fazer um levantamento das crianças que lá moravam, etc, etc. E aí eu fazia uma estatística, num determinado local eram 5 crianças e mais os pais. No outro, 4 crianças, 2 crianças, etc. Muito bem, eu fiz as contas das crianças, em determinado local, eram 5 crianças. Quando eu fui passar, entendeu, para uma casa totalmente simples, como a outra era também, eu falei, olha, pois é, o seu vizinho, né, ou a sua vizinha, tem 5 filhos. Ele falou, tem 5 filhos. Ele falou, não. Ela falou, tem 6 filhos. Eu falei, não, mas ela me disse que tem 5 filhos. Não, tem um que é doentinho. E tinha uma trissomia 21. Entendeu? Olha que estigma para essa criança. Uma coisa terrível, uma criança que não saía de casa, uma criança atrofiada, uma criança que não era estimulada em coisa nenhuma. Entendeu? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, sobre os estigmas que envolvem as crianças. Eu tenho uma ligada à psiquiatria, mas não com as crianças e sim os adultos. Se sobrar um tempinho, eu acho que é interessante, eu posso conversar com vocês também. Muito obrigado. Obrigada, doutor Paulo. Eu vi aqui que tinham 2 mãozinhas, 2 participantes que levantaram a mão, mas eu não consigo ver. Professora Por Ana. favor. Professora Ana. Sim. Posso fazer um complemento a essa fala do Paulo, do Com professor certeza, Paulo? com certeza. Professor Paulo, em cima do que você está dizendo da trissomia 21, a gente participou essa semana de uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal com relação à educação, inclusive aí o decreto 10.502 que modificou o Plano Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. E algumas das pessoas que estavam participando do nosso grupo de debate, né, a gente se dividiu por instituições para poder atuar nessa situação, e uma das pessoas disse exatamente isso que você traz agora, né, quando a gente fala de deficiência intelectual. A trissomia 21, a antiga síndrome de Down, ela no início de tudo, no início dos tempos, ela era tida como mongolismo. Então, você tinha as associações dos mongóis, o mongolismo, né? A associação dos pais das crianças com o mongolismo. Então, você vê como a nossa sociedade ela vem evoluindo, como a Roberta bem trouxe, nas questões da nomenclatura, mas não só isso, nas questões da percepção com relação a esse público da deficiência intelectual, da deficiência múltipla, e como isso é estigmatizante, como você bem trouxe, a questão do defeitinho, do probleminha, do mongolismo, e por aí vai. É muito importante que a gente faça esse debate também, que é algo que ainda causa uma segregação muito forte em algumas crianças e em algumas pessoas desse segmento. A doencinha. É verdade. Por favor, podem abrir, quem quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone. Ana, só um detalhe. Eu falei como eu sou ou pulei isso? Você pulou. Eu fiquei preocupado com o microfone. Autodescrição. Então, vamos começar aqui. Eu até tinha anotado. Sou da raça branca, mais moreno, 1,83 m. Estou com uma blusa, eu acho que é cinza. Se não for, é quase tudo cinza, pode ser com cinza. Estou na frente de uma estante, como vocês estão vendo. Uso óculos e minha voz é grossa. Ponto. Muito obrigada, professor Paulo. Perfeita a sua autodescrição. Ana, posso? Gabi Vilas Boas, nossa aluna, por favor, de pós-graduação. Eu só queria agradecer ao pessoal todo, todos os participantes, todos os professores. Eu sou aluna de pós-graduação do curso de Psicologia. A professora Clévia está aí, me conhece. A Helena também. E obrigada pela audiodescrição. Eu tenho deficiência visual severa. E esses eventos estão sendo muito, muito válidos, muito importantes
porque eu, pelo menos, tenho pretensão de, no futuro, trazer... Gabi, o seu áudio está picando. Caiu. Daqui a pouco ela volta. A Gabi é nossa aluna da pós-graduação. Voltando. Não. E ela sempre quis participar, ela está sempre participando, mas como ouvinte. E hoje ela está participando também, querendo se colocar, eu acho isso muito importante. Ana, posso? Professora Ana, talvez pudesse passar a palavra para o professor Carlos Luiz, e depois a gente, quando ela voltar, a gente... Então, assim, parabenizar o evento, parabenizar os palestrantes, né? Essa apresentação, essa colocação do Paulo, né? Dr. Paulo, né? Nosso professor, meu professor, ela vai assim de encontro, né? Ao que o Diogo colocou em relação a mexer na base epistemológica da consciência, né? Sempre olhando para a fragilidade e nunca para a potencialidade. Eu não lembro de detalhe, mas talvez o Paulo que está... o Diogo, perdão, tenha acompanhado, e eu não sei se o ministro da Educação, né, ele já, semana passada e essa semana, ele veio fazendo um discurso um tanto quanto bem assim contraditório em relação ao que, né, vocês apresentaram até o momento. Eu queria, se ele acompanhou, Diogo, se você acompanhou, se poderia fazer alguma reflexão. Oi, Carlos, boa tarde. Na verdade, eu não consegui acompanhar a fala, eu só vi o burburinho gerado da fala. Então, eu não me sinto confortável em comentar sobre, porque eu não vi a fala original. Por essa razão, eu não me sinto confortável em comentar sobre isso. Eu só vi o burburinho sobre a fala. Então, eu não consigo falar um pouco em relação a essa questão. Eu também vi só na questão da imprensa, né? Não vi a fala dele. Mas eu acredito que a imprensa não iria mentir, né? Eles põem, na verdade, o que é o relato da pessoa, né? Não foi nenhuma informação de WhatsApp, de fake, alguma coisa assim. Foi relato da imprensa, né? E normalmente eles têm eles são a imprensa, né? A gente acompanha Carlos, sim, os jornais. eu não sei exatamente a fala como foi, mas me apossando talvez novamente do que o Vygotsky nos traz, eu acho que, se for nesse sentido, eu não sei, mas é extremamente importante em relação à questão da inclusão, a gente pensar em pegar esse sujeito, né, que vive com qualquer tipo de, né, de deficiência ou dificuldade, e, obviamente, incluir no meio de todos, assim, né, trabalhar com todos. Essas escolas, que eu até brinquei usando a expressão curral, né, pensar em lugar, uma sala só com sujeito de especialidade A, B ou C, isso não é um indicativo, inclusive há muito tempo, assim, né? A gente precisa do estímulo do sujeito que vive dentro dessa aspas, que a gente chama de normalidade, para, de alguma forma, incentivar, né, e fazer com que esse sujeito desenvolva a sua potencialidade, né? Um pouco nesse sentido. Tá legal, o Diogo, acho que é isso. A fala dele é mais ou menos no sentido de colocar no curral mesmo, né? Segregar. E aí vai contra e dificulta esse processo de mexer nessa consciência epistemológica, né, de trabalhar a questão da potencialidade, né? E aí é ruim porque é um ministro
é um ministro da educação. Então, é bem complicado, né? A gente, assim, né, parece que dificulta esse processo na sociedade de uma maneira geral, né? Só isso. Acho que, não querendo politizar, mas eu acho que é uma questão que tem que trazer para a discussão, porque esse é né, é o que determina, né, a inclusão ou exclusão, né, a questão política, e principalmente passando pelo Ministério da Educação. Só isso. Obrigada, Obrigada. professor Carlos. Doutor Caio Souza. Ana, só porque o professor Carlos fez a pergunta com relação ao ministro da Educação, né? Ele foi questionado com relação à inclusão dos alunos com deficiência dentro das salas de aula. E, em resposta a isso, ele disse, num primeiro momento, que ele era a favor das escolas especializadas, como a PAI, Pestalozzi e tantas outras que nós temos por aí, né? Não classes especiais, entendo, escolas especializadas. Porque ele disse que os alunos com deficiência atrapalham o aprendizado dos demais alunos, foi a primeira fala dele. Não satisfeito, 3 dias depois, recebendo muitas críticas do movimento das pessoas com deficiência com relação a essa fala, ele foi se explicar e ele conseguiu piorar o que já estava ruim, que foi quando ele soltou a segunda parte da fala dele, que ele disse que ele não só reafirmava aquilo, como ele disse que alguns alunos com deficiência não tinham condições de frequentar escola, que não deveriam estar dentro das escolas. Nós, enquanto comissão aqui no Rio, nós fizemos uma nota de repúdio com relação a isso. Estamos em via de publicar no site da OAB para que a gente possa tornar público a nossa posição contrária a toda e qualquer manifestação capacitista ou excludente com relação aos educandos com deficiência em qualquer nível e em qualquer forma de exclusão propriamente dita. Então, foram 2 falas, uma seguida da outra, onde ele conseguiu piorar o que já estava ruim na primeira fala. Ele conseguiu fazer uma M gigante, depois ele simplesmente pegou a M e jogou no ventilador de vez. Nada muito diferente do que foi feito no decreto 10.502, que é da gestão anterior, né, do ministro anterior, que também não tinha um olhar muito cuidadoso e não tinha um olhar de ser humano, um olhar humano para esses alunos, esses educandos com deficiência, indo de encontro a convenções internacionais, a tratados internacionais e a toda a legislação nacional que prevê a inclusão desses alunos dentro das escolas, dentro das instituições de ensino. Então, foi basicamente isso a fala do atual ministro da Educação. Ok, Caio, obrigado. Muito obrigada, doutor Caio. A aluna Gabi Vilas Boas conseguiu voltar. Você gostaria de complementar a sua fala, Gabi? Oi, Ana Helena. Consegui. Não, aqui o meu telefone problemas técnicos, né? Ele fala, todo mundo sabe, tem um voz-over ativo aqui. Depois até, se você puder, você mesmo desativa o meu áudio, por favor, que aí eu concluo. Mas, assim, essa fala desse ministro aí, que o professor falou, eu juro, eu me senti, assim, com muita raiva. A verdade é essa, eu fiquei com muita raiva de ter escutado isso que ele falou, porque se fosse isso, eu não estaria numa pós-graduação, entendeu? E eu nunca estudei em escola especial e sempre até teve no início um sentimento, sempre tive um sentimento assim, de que eu poderia atrapalhar desde a escola os meus colegas, até porque eu sou muito alta e precisava sentar na frente, né, na escola, tinha que estar na primeira carteira, né, e os alunos ficavam, abaixa a cabeça que eu não estou vendo o quadro, não sei o que, mas foi passando os desafios, eu fui alcançando no nível de pós-graduação hoje,
E como é que as pessoas atrapalham, né? Como é que as pessoas com deficiência atrapalham o aprendizado dos outros? Todos os meus colegas estão formados, trabalham, né? Eu também, então não faz o menor sentido, né? E eu agradeço, peraí, desativei aqui, eu agradeço a todos porque realmente na Unifase eu tive todo o apoio, todo o recurso, e ninguém ficou me tratando como se eu fosse coitadinha, como se fosse menos, isso é muito importante. Então, eu só posso agradecer e, assim, esperar que mais pessoas não desistam, as pessoas com deficiência continuem para chegar no nível de graduação e pós-graduação o mais rápido que puder, para provar o contrário para pessoas como esse ministro, né? Não, já mostraram que não entendem nada de educação. Muito obrigada, Gabi. Obrigada pela sua participação e parabéns por estar aqui conosco hoje. Obrigada, beijo para todos. Tá? Fiquem com Deus. Pode desativar isso, senão eu vou ter que ativar aqui, o telefone vai falar a beça. Mais alguma questão? Ana, eu queria só complementar. Ah, pode falar, Roberto. Eu ia complementar também, eu acho talvez a mesma coisa, não sei. Mas é só na linha, né, do que o Dr. Caio estava falando, né, da nossa nota lá da comissão, com relação não só essa postura, né, do ministro da Educação, como de qualquer outra postura de governantes que usem, né, expressões ou se portem de forma capacitista, né? A gente precisa também pautar esse termo, né? Que o capacitismo é o preconceito contra pessoas com deficiência, e essa atitude, né, foi uma atitude capacitista, né, do ministro da Educação. Então a gente precisa estar sempre atento, né? Então a comissão está sempre atenta, tentando se pronunciar. Eu sei que é muita coisa acontecendo, a gente sabe, muita gente falando muita coisa aí, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, mas é para a gente realmente pensar em como que a gente está lidando, né, com a educação, como a gente está lidando com a inclusão e como a gente deve lidar com isso de agora por diante, sempre de uma forma anticapacitista, né? Então, pegando declarações assim, quer tenham sido de um jeito ou não, mas fazendo delas, né, algo para a gente aprender. Porque muita gente não sabe o que é uma escola inclusiva, né? O que não é, como que funciona, né? Então, eu acho que é sempre importante, ainda que seja uma coisa muito grave, né, pegar isso e a gente tentar transformar numa potência mesmo de discutir e tentar criar uma sociedade, né, anticapacitista. Então, pensando, né, mais uma vez no modelo com a inclusão e colocando os alunos juntos, né? O professor falou do Vygotsky, né? Então, desde o Vygotsky, isso já é falado, também não é uma coisa assim nova, mas a gente precisa realmente que as práticas sejam atualizadas, né? Eu acho que isso é importante. Só isso. Ana, eu ia só complementar, na verdade, sobre o capacitismo, mas a Roberta já falou. Então, eu queria fazer um outro comentário que é só para agradecer mesmo a participação da aluna, que eu não conhecia, mas conheci hoje aqui. Como a gente tem tido também participação de funcionários e as pessoas que têm deficiência, quando elas se manifestam, falam, isso é muito importante, porque enriquece aqui o nosso evento, a gente compartilha aqui, a gente quer que tanto as pessoas com deficiência, sejam profissionais ou como ouvintes ou participantes ou alunos, estejam aqui com a gente trocando. Então, hoje a gente está com uma aluna, já estivemos com funcionário, já estivemos com palestrante, e é isso aí que enriquece nossos eventos. Então, como membro das duas comissões, eu agradeço essa participação da Gabi Vilas Boas. Obrigada. Obrigada. Alguém quer fazer uma última pergunta? Estamos encerrando. Eu vou colocar também uma enquete aqui. Por favor, respondam. Né? Eu gostaria que você... É importante esse retorno para nós. Já está aparecendo? Okay. Eu quero fazer um comentário. Por favor, doutora Isabel.
Primeiro, eu queria saudar nossos palestrantes, né, que é sempre muito gratificante estar aqui e aprender com vocês. Saudar a OAB, dizer que é sempre um prazer ter essa parceria, e ela é profícua, né, porque a gente já está em qual evento? Esse já é o quarto mês? Quinto. É o quinto mês. Olha só, uma parceria de 5 meses, com uma audiência muito interessante, né? Tratando de um tema que é um tema de profundidade, né? Esse tema aqui não é trivial, não é lúdico, as pessoas que estão aqui não estão aqui para achar engraçado, ninguém está fazendo pirueta para atrair, né? Está todo mundo falando simultaneamente de legislação, que é uma coisa que a nossa comunidade, eu tenho muita afinidade pela minha formação, mas a nossa comunidade, de um modo geral, diz: lá vem advogado falar, né? Lá vem esse pessoal que só fala em lei, isso é complicado, juridiquês e tal. E está todo mundo prestando atenção. E nós temos também os especialistas que vêm contribuir com conhecimento sobre deficiência, sobre inclusão, sobre educação, e isso tem sido bastante prazeroso e rico, né? Temos proposições que não são unânimes, muitas vezes, mas tem uma coisa nesses nossos encontros que é muito digna de ser valorizada. A gente está procurando caminhos para que mais pessoas sejam felizes, ou possam ter a possibilidade de explorar seus potenciais com o amparo da sociedade, né? E não com o olhar desconfiado da sociedade. A gente está fazendo isso no ambiente escolar e, portanto, a gente tem uma finalidade muito específica, que é preparar os futuros profissionais com essa nova visão, ou com a visão que deveria ser a visão preponderante, né? Com a visão humana, porque a visão humana, do que a gente difere? Aí, olha, gente, por favor, eu não sou especialista, eu estou só tirando conclusões daquilo que eu já escutei ao longo da minha vida. Do que a gente difere de uma organização animal? A gente já viu que animais que têm deficiências estão fadados a ficar excluídos do grupo, né? Por quê? Porque não tem ninguém que cuide, né? A organização do mundo animal é: o fraco vai ser pego pelo tigre antes do forte, né? Então, a gazela manca morreu, né? O bebê passarinho foi comido. Eu ontem vi um vídeo na internet que eu fiquei pasma: tartaruga comendo passarinho. Por quê? Porque era um filhote de um pássaro e era uma tartaruga gigante. E aquela tartaruga estava com fome, comeu o filhote do passarinho. Não era filhote no ninho, não. Se o passarinho tivesse prestado um pouquinho de atenção, bastava ele dar uns pulinhos que ele ia ficar longe da tartaruga. Mas é isso aí. É cada um por si, ou numa proteção relativa, né, que os mamíferos fazem, até um determinado ponto. A nossa sociedade desenvolveu culturalmente tantos atributos que ela pode trabalhar a redução das diferenças para possibilitar uma vida mais em melhor concordância, com mais oportunidades e tudo mais. Nós aqui, e a OAB, estando nas áreas de saúde preponderantemente e do direito, né, e da justiça, temos obrigação de fazer isso, até mais talvez do que os outros. E nós, como professores, fundamentalmente temos essa obrigação. Então, nós escutamos aqui uma fala e o nosso professor disse assim: não estou aqui, não quero fazer política. Só aproveitando esse gancho, Neizinho, o seguinte: isso é fazer política que a gente está fazendo aqui. É que o nosso país agora está vivendo no momento dessa política, né, polarizada e muito partidária, e muito a política do governo, né? Essa também é uma política e a gente deve se engajar
né? Porque a gente não pode assistir aquilo passivamente qualquer coisa. Então, se a gente é desse lado ou daquele lado, a gente deve estar engajado. Mas essa política que nós estamos fazendo aqui é isso. Quanto mais esclarecimento a gente tiver sobre temas, mais nós seremos capazes de escolher governantes, de escolher tendências, de defender nossos princípios e valores, olhando para o bem comum. Eu queria falar especialmente para os alunos. O que daria maior alegria ao professor Diogo, que hoje aqui falou para vocês? É saber que os profissionais, eu estou falando por ele, nem sei se ele pensa assim, mas acho que pensa. É saber que os profissionais que vão sair daqui, por causa dessa palestra e mais das outras todas que escutaram, vão olhar diferente para situações antigas. São situações antigas. O mundo, desde que é mundo, tem pessoas que têm deficiências. E as diversas eras da nossa civilização tratou isso da forma com que aquela sociedade se deparou com esse problema. Hoje a gente tem aí o aporte tecnológico extraordinário. Olha as Paralimpíadas aí, extraordinário. A gente tem uma compreensão baseada nos estudos de pensadores extraordinários, como os citados hoje aqui, para abrir a nosso olhar para outros aspectos, além daqueles do dia a dia, né? E nós temos uma legislação muito avançada. Então, temos a faca e o queijo na mão. O que a gente está precisando? Mexer com a nossa cabeça, não importa só o dia a dia, não importa essa visão simplista, utilitária. Se eu tenho uma pessoa que anda mais devagar, eu perco tempo. Então, deixa ele que eu quero sair correndo. Né? Isso é assim, quando a gente está num guichê, se a gente é atendido por uma pessoa mais idosa, a gente já diz, oh, meu Deus, esse velho aí vai demorar quanto tempo para me liberar? E quanto mais a gente falar dos assuntos, mais a gente vai poder chegar no guichê e dizer, está demorando sim, mas será que faz diferença para mim 1 minuto que eu estou esperando? E será que se eu pressionar não vai ser mais lento? Porque a pessoa vai se atrapalhar? Isso serve para idoso, isso serve para N situações que não são essa deficiência aparente de impacto visual, né? Uma pessoa que não tem um braço, uma pessoa que não mexe uma perna. Às vezes é uma situação como essa que eu relatei, do nosso dia a dia. Então, eu acho que o nosso papel político é discutir esses temas, com abertura para ouvir as opiniões de todos os matizes. Então, aqui não deve vir só quem tem a mesma concordância com a comissão, né? Com os dirigentes desse evento. Esse espaço é aberto a todos. Agora, a gente aqui está falando de felicidade dos outros, de proporcionar abertura para a felicidade, pela compreensão, pela aceitação, porque efetivamente as pessoas têm dons variados, então quem não enxerga, escuta muito bem. Quem escuta muito bem, talvez não enxergue tão bem. Então, existem potências em todas as pessoas, né? Eu fico muito feliz, orgulhosa de ver que nós estamos no 5º mês de uma discussão que é uma discussão que nos faz realmente parar para pensar e não é divertida, mas é importante. Então, acho que a gente está fazendo política, viu, Neizinho? Política, assim, com P muito maiúsculo, né? Considerar os problemas do homem, considerar os problemas sociais. Isso é muito importante, parabéns a vocês. E hoje eu saio daqui muito gratificada, acho que foi um evento muitíssimo importante. Obrigada a todos e vamos continuar em frente. E eu peço desculpas, eu não me descrevi porque eu estou com a minha foto. A minha foto está aqui porque minha internet está muito instável. Mas nessa minha foto, eu estou abraçada
com umas flores que eu recebi de aniversário da minha filha há um tempo atrás. Então, eu queria oferecer essas flores a vocês. É um ramo de flores muito bonito e que faz o meu sorriso ficar assim, bem aberto. Obrigada a todos, boa tarde. Obrigada, doutora Isabel. Eu agradeço a presença de todos. A doutora Isabel colocou muito bem, a comissão está buscando caminhos, né? E nesses caminhos a gente tem que encontrar de tudo. Esse de tudo é que vai fortalecer as redes, fazer o nosso slogan é inclusão de todos, é responsabilidade de cada um. Então, eu agradeço muito a presença de todos, principalmente, especialmente do professor Diogo e da doutora Roberta, da comissão da UAB. A nossa comissão é formada pela Fátima, que está aqui presente e é aniversariante do dia, a Gislaine e a Ana Carolina também. Agradeço aos nossos dirigentes, professor Paulo César e doutora Maria Isabel, aos alunos, aos colaboradores e aos nossos professores. Vamos tentar esse caminho da inclusão. Muito obrigada.